A paz de Cristo, abençoado e abençoada de Deus. Um ótimo dia para meus irmãos, na paz de Cristo. Deus pediu para trazer essa palavra, irmão. E Ele pede para te dizer, porque tem irmão e tem irmã orando aqui, pela pessoa amada, por alguém amada. Seja um relacionamento ou um familiar, filho, eu não sei, que você tem pedido a Deus para quebrar esse coração duro, esse coração de pedra. E Deus, irmão, Ele é especialista em quebrar corações. Essa mensagem é para você, que ainda quer essa pessoa de volta. Irmãos, Deus, Ele sabe quebrar o coração de pessoas orgulhosas. E geralmente pessoas orgulhosas não têm um coração duro. E Deus sabe criar situações para tocar nessa pessoa. Porque o objetivo de Deus, irmãos, não é só trazer essa pessoa de volta para o seu convívio, para perto de você, para te pedir desculpa, pedir perdão, reconhecer os seus atos. Não só, irmãos, trazer de volta para você, mas principalmente, irmão, trazer de volta para o Pai, para Deus. E Deus sempre, irmão, tem esse objetivo de salvar alguém, salvar a alma de alguém. Dessa pessoa ter um relacionamento não só com você, mas com Ele em primeiro lugar. E por causa do amor que Deus tem para você, com você, Deus vai quebrar o coração de alguém. E também, irmão, para essa pessoa ser salva, ter uma comunhão com Deus, como eu falei. Então, muitas das vezes, irmão, é um processo bem dolorido para que alguém venha a entender os objetivos de Deus, os propósitos de Deus. Eu falo sempre, irmão, nos vídeos, que Deus, Ele trabalha de uma forma que muitas das vezes não compreendemos. Até, irmão, o inimigo, ele trabalha para Deus. E Deus, Ele permite. Por quê? Deus permite que muitas das vezes Satanás toque, irmão. A pessoa abre brecha no mundo espiritual. Quer viver, irmão, conforme a mente dela, o querer dela. E Deus quer colocar essa pessoa de volta no caminho dele. E muitas das vezes, irmãos, Deus vai usar a dor para corrigir alguém. Ele usa, irmão. Tem pessoas, irmão, que vêm pelo amor. Mas tem pessoas, a maioria das pessoas, elas só voltam na dor. Muitas das vezes diante de uma enfermidade, muitas das vezes diante de perdas, a pessoa acaba perdendo tudo. E isso daí, irmão, faz com que alguém venha ter consciência e voltar para os caminhos do Senhor, voltar para a sua família, se achegar à sua mãe, ao seu pai, ver muitas das vezes a besteira, irmão, que fez. Muitas das vezes a pessoa, irmão, precisa de um tempo para refletir, para cair em si. E muitas das vezes tem que estar, irmão, muitas vezes distante de você. E Deus pede para te dizer que Ele está trabalhando. Tem pessoas aqui que Deus pede para te dizer que Ele está trabalhando há muito tempo no coração de alguém. E está muito próximo de alguém voltar, tá, irmão? Muito próximo de alguém retornar, reconhecer seus erros, pedir para você uma reconciliação, se assim você quer, se assim você tem orado.
Amém? A palavra aqui vai ser bem breve. Fica aqui em Lucas capítulo 15, verso 14, que diz: o rapaz havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. Ele começou a passar uma grande necessidade. Então procurou moradores da terra e pediu ajuda. Esse os mandou à sua fazenda a fim de tratar de porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você vê aqui a situação, irmão, que esse filho, talvez não seja um filho que você esteja orando, talvez seja um relacionamento, ou seja um filho, uma filha, um parente, ou alguém que você queira que esteja perto de ti. Irmãos, podemos aprender muito com esse filho pródigo, porque ele tinha tudo, irmão, tinha tudo. Tinha o amor da família, tinha a estabilidade, tinha tudo que ele precisava junto com os pais. Tem gente, irmão, que mesmo tendo tudo, você oferecendo o melhor para essa pessoa, ainda não é o suficiente para ela. E muitas das vezes, irmão, a pessoa precisa perder para valorizar. Tem gente que é assim, só valoriza quando perde. Como perde a sua presença, como perde aquilo que Deus tem na vida, a presença de Deus, aquilo que Deus muitas das vezes dá para a pessoa. Tem gente que não valoriza nada, não valoriza. Mas tem pessoas, irmão, que sabem o que é saudade, o que é valor quando perde. E somos assim também, irmãos. Somos assim também. Às vezes não estamos nem aí, irmão, para certas coisas. Mas só vamos sentir falta realmente como somos ameaçados a perder algo. E os pais dele sabiam, irmão, que aquele filho estava insatisfeito com aquela vida. E por mais que você tente melhorar, fazer o seu melhor para alguém, quando a pessoa tomou a decisão, irmão, de se aventurar, de sair, de experimentar novidades, né? Irmão, não adianta. Coisa difícil é prender alguém que não está satisfeito com você, que já não te respeita, que está ali, irmão, só de corpo presente, mas a alma está em outro lugar. Você sabe como alguém não está satisfeito ali com sua companhia. E por mais que você faça, irmão, você só vai se frustrar. Como as pessoas falam, dá murro em ponta de faca. E é desse jeito, irmão. Eu acredito que não foi a primeira vez que o filho pródigo pediu a sua parte para ir embora. Com certeza ele deve ter insistido muito para ir. Mas chega uma hora, irmão, que precisamos deixar ir. Precisamos deixar pessoas se afastarem. Principalmente pessoas que não nos dão valor, que não estão nem aí para a nossa vida. Às vezes você é amiga dessa pessoa, mas essa pessoa não é sua amiga. Ela não te olha com os mesmos olhos que você olha para ela. Essa família não te olha com os mesmos olhos que você olha, com o mesmo esforço. E é desgastante, irmão. É desgastante.
Você cuidar de alguém que alguém não cuida de você. Você valorizar alguém que não te valoriza. E esse pai, essa família foram muito sábios, irmão, de deixar ir. Mesmo doendo, eles deixaram esse filho ir. Eu acredito, irmão, que o verdadeiro amor é deixar alguém livre. É egoísmo, irmão, da nossa parte tentar prender alguém. O verdadeiro amor, irmão, ele liberta, não prende. Então, se você ama, se você está passando por essa situação, deixa aí. Desprenda, deixa essa pessoa viver aquilo. Você já tentou de tudo. Claro que precisamos tentar de tudo, porque isso também é cuidado. Mas se a pessoa já decidiu ir, deixa ela ir. Solta, para que Deus venha tratar. Você não vai conseguir convencer essa pessoa a não ficar, a ficar. Se ela se decidiu, mesmo que você prenda, essa pessoa vai se tornar mais amargurada perto de você. E ele deixa ir, irmão, aquele filho mesmo doendo, mesmo machucando, mesmo triste, mesmo sabendo que ia passar um processo difícil, porque nunca aquele filho se afastou de casa. Não tinha experiência com o mundo lá fora, mas deixou ir. E algo interessante é que eles não foram, irmão, atrás. Tinham recursos para ficar atrás, para pedir servo para ir atrás, para ficar vigiando como estava se saindo, mas não fizeram isso. Ficaram em casa, entregaram esse filho para Deus. Você quer um bom resultado, entrega essa pessoa para Deus. Peça para Deus cuidar. Peça para Deus transformar, principalmente, irmão, transformar. Trazer essa pessoa mais diferente, transformada, com pensamentos diferentes. Madura. Pior coisa, irmão, é lidar com pessoas imaturas. Pessoas imaturas, irmão, ela sempre vai te magoar. Sempre vai te entristecer. E lá fora, irmão, o mundo ensina. A pessoa aprende que nem tudo, irmão, são flores. É do modo que ela está pensando. Pensa que vai ser de um jeito, mas será de outro. E chegou uma hora, irmão, que tudo que esse filho tinha, ele gastou o dinheiro todo com as meretrizes, com farras. Irmãos, muitas das vezes as pessoas caem nesse mundo, sabe por quê? Porque o coração dela nunca foi convertido. Sempre tem alguém, irmão, procurando por novidade. Como você vê alguém sempre procurando alguma novidade nesse mundo, é porque existe um vazio muito grande na vida de alguém. Tem pessoas dentro da igreja que nunca foram convertidas. Sempre está procurando algo lá fora. Sempre está fazendo as coisas erradas, mesmo na igreja. Por quê? Porque ainda falta algo a ser preenchido. Na verdade, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, irmão, você não deixa Jesus por nada. Você tem medo de perder a presença de Deus. A única coisa que pode, irmão, preencher o vazio que há na nossa vida é a presença de Deus. Não é bebida, não é farra, não é prostituição,
Não é nada, irmão. Nada completo. Pode ter uma sensação, né? Momentânea. Mas o vazio está ali. Por isso que essa busca, sabe? Em trocar de parceiro, em viver uma aventura, em muitas vezes abandonar os pais, porque acham que os pais falam, né? Exigem demais. Muitas vezes querem viver segundo a sua cabeça. Irmão, por mais que essa pessoa tente viver as coisas desse mundo, sempre vai ter um vazio muito grande na sua alma. E o único que pode, irmão, tratar essa pessoa é Deus. Convencer, você não consegue. Talvez você fique ligando para essa pessoa. Fique tentando mesmo de longe, acompanhando, tentando convencer essa pessoa que é melhor está perto de você. Mas você não vai conseguir. O único que pode convencer é o Espírito Santo. Mesmo assim, quando a pessoa está fragilizada, quando Deus permite que aconteça algo na vida dela. Na vida do filho pródigo, ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Ele ficou sem nada. E Deus não permitiu que ninguém ajudasse ele. Ele arrumou um trabalho para cuidar de porcos. Ele desejava. Não tinha nada para comer. Ele desejava comer as bolotas de porcos. Só assim o Espírito Santo começou a trabalhar na dor. Alguém vai precisar passar um processo difícil e você tem que permitir. Se você quer realmente que essa pessoa volte restaurada, transformada, você precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe. Como eu falei, as pessoas não são robôs, irmão. Que Deus vai mexer no parafuso, na engrenagem de alguém. É situações. Deus permite que alguém venha chegar no fundo do poço. Às vezes por enfermidade, por uma situação financeira. Deus, ele usa as circunstâncias, irmão, para que alguém venha cair em si. Aí sim, irmão, Deus começa a trabalhar na mente da pessoa, mostrando para ela aquilo que ela viveu, principalmente perto dele, principalmente perto do Pai. Aí sim, irmão, há uma mudança de mente. Deus não quer que essa pessoa volte para você do mesmo jeito. Quer sim, irmão, que fique do seu lado, que te valorize, que tenha uma convivência saudável com você e que nunca mais essa pessoa venha te abandonar, te trair ou sei lá, te valorizar. Então, irmão, ele precisou passar por isso e você precisa deixar essa pessoa passar para que Deus venha trabalhar no coração dessa pessoa. Trabalhar no profundo no coração de alguém. E quando ele chegou numa situação, ele começou a enxergar o que estava vivendo. E ele o quê? Lembrou da família. Lembrou e começou a sentir saudade. E a primeira coisa que ele fez foi se arrepender diante de Deus. Foi pedir perdão a Deus pelos seus atos, pela sua atitude egoísta. E ali Deus pôde quebrar aquele coração de pedra. E quando ele voltou, ele estava diferente. O semblante dele era diferente. Você sabe, irmão. Pela atitude da pessoa, pelo falar da pessoa. Pelo jeito que a pessoa fala contigo. Você conhece bem essa pessoa. E quando Deus trouxer para perto de você, você vai saber. Porque até o Espírito Santo que está em você vai testificar
que houve uma grande mudança na vida de alguém. Que houve uma transformação de dentro para fora. Muitos irmãos voltam para esse mundão, chega assim, volta para você, mas daqui a pouco tá lá no mundo de novo, tá fazendo as mesmas coisas. Por quê? Muitas das vezes não houve uma transformação. Como Deus pega alguém para transformar, irmão, é de dentro para fora. A mudança de dentro para fora. Não é alguém falar que mudou. É fácil. Não é uma mudança externa. É uma mudança, irmão, de alma, de caráter. E Deus sabe tratar no caráter de alguém. Amém? Se você precisa de oração, está atravessando, talvez você esteja triste nesse dia, porque você não vai passar com alguém amado, com a pessoa amada. Hoje é véspera, né, de Natal, mas o Espírito Santo possa te consolar. Porque o Espírito Santo, irmão, ele também nos consola. Ele nos ajuda, irmão, a passar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá, irmão? Não deixa de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e deixar seu comentário em nome de Jesus. Para vocês, que eu considero, irmão, a minha família. Como se fosse a minha família. Vocês hoje são a minha família. Fazem parte, irmão. E eu tenho orado pelos irmãos, tenho pedido para Deus, para que Deus venha abençoar cada irmão, venha entrar em cada casa, irmão. E está sempre trabalhando na vida dos irmãos, na família, em nome de Jesus. Para os irmãos, eu quero desejar, ainda não é Natal, né, mas daqui a pouco, à meia-noite, mais ou menos, cada um vai estar ceando ou antes. Irmão, eu desejo tudo de bom para você, para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o principal esteja na sua casa. A pessoa principal esteja na sua casa, que é Jesus. Você pode passar até sozinha, ou com poucas pessoas. Mas que nunca possa faltar é a presença de Jesus na sua casa, na sua mesa, em nome de Jesus. E nessa data especial, né, que é direcionada ao nosso Salvador. Talvez não seja essa data, mas é uma data comemorativa e temos que respeitar, né, irmã? E Deus, com certeza, Ele gosta de ser celebrado na nossa vida o ano todo. Mas se tem uma data, como é a data do nosso aniversário, né, irmão? A qual fazemos altos, montamos mesas de festa. E essa é a festa do nosso Salvador. E Ele é o principal. Amém? Eu acredito, irmão, que Jesus fica muito contente. Talvez alguns discordem de mim, mas Jesus fica muito contente, né? De você preparar a sua mesa, a sua família, e o convidado principal é Ele, né? É Ele, mas Jesus. Todo dia devemos convidar Jesus, irmão, para estar na nossa casa. Mas a festa é para Ele. Amém? É para Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Fica na paz, meus irmãos. E até logo, se assim o Espírito Santo permitir.